Ale Oliveira, o que rolou entre o Matheus Pereira e o Fernando Diniz, hein, Ale? Eu tava falando com você aqui, com o nosso ouvinte, sobre a saída do Matheus Pereira, a gente tá repercutindo isso aqui, e aí a gente conversa com um, conversa com outro, e vai, assim, meio que tentando destrinchar o que aconteceu, né? E aí a informação não é opinião. O Matheus Pereira e o Fernando Diniz tiveram uma discussão na beira do gramado antes da substituição, em que o Fernando Diniz falou da forma que ele fala, o Matheus tentou argumentar. Essa conversa não foi uma conversa amigável, como não deve ser na beira do campo, e o Matheus respondeu a ele. Não falou, o que você quer que eu faça? Como é que eu posso fazer? Tô tentando fazer. E respondeu a ele. Ele tinha acabado de pifar vou repetir isso aqui, porque talvez tenha sido a melhor chance do Cruzeiro no jogo. Tinha acabado de deixar o Caio Jorge na cara do gol, que o Caio Jorge dribla o Rossi e aí perde um pouquinho de ângulo, mas essa bola volta pra área e tal. E aí vai pra lá, vai tomar naquele lugar, vai tomar no outro. O Matheus Pereira saiu andando e daqui a pouco ele já tirou o Matheus Pereira e na coletiva ele argumentou que ele queria o time mais criativo. Chegou nesse nível, Ale? Puxa, chegou nesse nível. E a gente vai ver os desdobramentos. Porque quem tava na beira do campo ali, todo mundo ouviu. O Diniz falou alguma coisa de intensidade, né? De pressão alta, e falou criatividade também, né, Cirilo? Aí tirar o único craque do time é difícil. Mas eu tô falando aqui como informação. Teve essa discussão. Ele vai negar, mas para mim a saída do Matheus Pereira tem a ver com a resposta do Matheus Pereira no campo. Olha a informação do Ale Oliveira e eu ouvi o Matheus Pereira. Após o jogo, o Matheus Pereira obviamente não estava feliz nem com o resultado, muito menos com a substituição. Ouça o que diz o MP10 Itatiaia na saída de campo. Não, assim, foi uma opção, não sei, eu não entendi. Mas igual eu falei, o Cruzeiro não é só o Matheus, tem muitos jogadores, a gente tem um elenco muito bom. Ele achou que tinha que trocar, tudo bem, eu tenho que aceitar como profissional, mas tá tudo certo. Tudo certo não tá, né, Matheus? São 2 meses sem vencer, Cruzeiro 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, é uma cobrança grande, né? O torcedor hoje já começou a perder a paciência. Não, é difícil, não tem muito o que ficar falando. A gente tem que continuar trabalhando, tentando buscar as vitórias, infelizmente não estamos conseguindo, a gente tá devendo. E é isso, aí depois a gente tem que ser cobrado mesmo. Agora a gente não tem muito o que fazer, é trabalhar e tentar buscar um resultado positivo no sábado. 12:00 com mais 9 minutos, ouvimos então da boca do Matheus Pereira esta situação. E Nath, Romano e ouvintes, eu vou relatar aquilo que eu tenho visto nos jogos do Cruzeiro, me assusta em alguns momentos, mas também já sei que não é novidade no trabalho do Diniz e ele já foi flagrado em outros momentos, né? Teve aquele lance do São Paulo com o Tietê, perninha, mascarado. Me assusta a forma com que o Diniz tenta passar a mensagem para os jogadores do Cruzeiro. Muitas vezes com palavrões pesados mesmo, como citou o Alê. E aí, Nath, você pode me dizer, não, isso é normal no futebol, é padrão, e outros podem entender como desrespeito. Eu vi, por exemplo, num jogo no Mineirão, se não me engano foi com o Lanús, o Diniz deu uma bronca, mas um esporro no Barreal, que eu nem sei se ele entendeu o que o Diniz estava falando, de tanto palavrão que o Diniz falou pro Barreal naquela oportunidade. Pode ser o jeito dele trabalhar, pode ser algo normal no futebol, ou pode ser encarado também, até por algum atleta, como desrespeito. E na repercussão na torcida, Nath, eu vi de tudo. Muita gente contra o Diniz, após o jogo ele foi muito cobrado, foi bastante vaiado o Fernando Diniz, e também a turma cobrando o MP10. Cobrando o Matheus Pereira, que tá muito longe, muito aquém. Há muitos jogos daquele Matheus Pereira que chegou à seleção do Brasil, Nath.
Vamos lá, vamos por partes. Com relação a esse comportamento do Diniz, é claro que a falta dos resultados inevitavelmente influencia na nossa análise. Se o Cruzeiro estivesse voando, brigando pelo título com um ótimo desempenho e o Diniz estivesse xingando na beirada do campo, muito provavelmente isso não se tornaria um objeto de discussão aqui. Apesar de que eu, assim como você, já estive no Mineirão, já presenciei algumas coisas, já vi esse jogo do Lanús mesmo, essa bronca dele no Barreal me marcou muito. Não é algo que eu considero natural ou legal dentro do futebol, apesar de saber que faz parte. Agora o Diniz é assim, ou você ama ou você odeia. Isso faz parte pro torcedor, que ama ou odeia o que ele faz com o time, e isso faz parte também pro jogador, porque a gente tem relatos de jogadores que definitivamente não conseguiram se dar bem com ele, muito em função desse relacionamento que em algum momento beira até um assédio moral, enquanto outros jogadores têm ele como um grande pai, um grande mestre, um grande mentor. Isso foi provado, inclusive, por alguns relatos e falas do Fluminense, que foi o trabalho dele anterior ao Cruzeiro. Acho que tem que dar uma segurada, e acho que o fato dos resultados não estarem vindo já torna o clima mais tenso. Se o Diniz usa esse tipo de linguagem, tumultua ainda mais o ambiente. Sobre o Matheus Pereira, realmente não vive o seu melhor momento, mas eu, na condição do Fernando Diniz, se estivesse no seu lugar, não tiraria o craque do time, porque é dele que se espera mais. Eu acho até que concordo com o Diniz quando ele fala que o Cruzeiro perdeu em intensidade na marcação e foi empurrado para trás, e aí o Flamengo forçou o erro na saída de bola do Cruzeiro, é onde começa o caminho para a vitória do rubro-negro, mas acho que é melhor você tentar dar intensidade para o time com outras peças do que tirando o seu melhor jogador. Não vive um bom momento, mas o craque a gente sabe, em algum momento ele também pode resolver, e o Matheus Pereira perdeu a oportunidade de tentar resolver porque foi substituído. Já nós vamos ouvir também as explicações do Fernando Diniz. Agora, o Emerson Romano, o Cruzeirense fica dividido, óbvio, porque, como eu disse, o Matheus também não tá fazendo por onde para permanecer nos jogos, né? Para permanecer em campo, mas também, por outro lado, o Diniz não ganha de ninguém, Romano. Sabe o que me chama a atenção? O Diniz é psicólogo de formação, né? E essa abordagem dele, ela me causa estranheza. Porque essa forma como ele age com os jogadores, tá? É a forma dele, ok, o respeito, não concordo, respeito, mas essa forma de abordagem em cima dos jogadores, essa forma de gritar, de xingar, fez isso com o Tietê, já fez isso com outros jogadores, no próprio Fluminense, é uma abordagem que ele, como psicólogo, deveria ter a sensibilidade. Funciona para uns, mas não funciona para outros. Uns você tem que cobrar energicamente, outros não, outros você tem que conversar numa boa. E mais do que isso, craque você não tira do time, a não ser que ele esteja arrastando em campo. Craque você não tira. Matheus Pereira está devendo? Está devendo. Isso aí todo mundo vê, todo mundo percebe. Ele está devendo. Não está sendo aquele Matheus Pereira que já foi decisivo com a camisa do Cruzeiro. Mas aí tem que se achar o motivo disso. Por que não está acontecendo? Ele está desgastado? Se eu não me engano, o Matheus Pereira chegou ao seu jogo de número 54. É o ano que ele mais jogou na carreira. Então, para ele também está sendo um pouco diferente. É isso, tá? É o esquema tático do Diniz que ele não está conseguindo se adaptar? Pode ser também. Tem que se tentar encontrar o motivo e trabalhar em cima desse motivo para ele melhorar. Agora, o Diniz também não precisa ser esse cara tão, num linguajar popular, tão escroto com o jogador como ele costuma ser à beira do campo. O técnico Fernando Diniz, que aliás durante o jogo acabou sendo atacado pela torcida, acertaram no Diniz um copo d'água e um copo de cerveja, né? Deixaram o Diniz todo molhado à beira do campo. Ele fala de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. O começo foi muito bom mesmo, a gente estava fazendo as coisas que a gente tinha treinado, de pressionar alto. E para fazer uma pressão num time que tem qualidade como o Flamengo e sabe sair jogando, tem que todo mundo participar de uma maneira muito ativa. E a gente foi perdendo a marcação, que é o plano principal nosso, era de fato manter a pressão lá, que estava dando certo, e a gente treinou bastante esse tipo de questão na semana. E aí a gente foi perdendo pressão, e às vezes é um jogador que deixa de fazer a pressão, escapa, você tem que andar para trás. Foi quando o Flamengo melhorou no jogo e a gente teve que se defender num bloco mais baixo. E em relação ao Matheus Pereira, a questão principal foi porque eu achei que
uma das coisas é que não estava conseguindo fazer pressão, a gente estava tendo que o time andar para trás. Em todos os jogos, desde que eu estou aqui, ele conseguiu cumprir bem essa função. E depois na questão da mobilidade, ele também estava doente esses dias. Eu não sei se ele estava nas melhores condições, mas eu achei que faltou assim, intensidade para a gente manter a pressão e de mais mobilidade para a gente conseguir depois ter mais, o time ficar mais criativo e criar mais oportunidade de gol. Técnico Fernando Diniz no Rádio Esportes. Ô Romano, acho que é algo evidente, né? O Cruzeiro piorou com a chegada do Fernando Diniz em relação ao Seabra. Podia não ser um primor sob o comando do Fernando Seabra, mas não há dúvida que piorou de resultado e também de desempenho com a chegada do Diniz ao time do Cruzeiro. Era um time mais competitivo, né? Era um time mais acertado. O Fernando Seabra tinha encontrado ali a fórmula do Cruzeiro jogar. O Seabra sofreu muito com lesões de jogadores importantes. Acho que isso não foi colocado em conta também. Por exemplo, contra o Atlético Goianiense, ele ficou sem 5 atacantes. 5 atacantes de uma vez. E teve que improvisar e teve que fazer outras modificações na equipe. E chegou o Diniz e mudou completamente, radicalmente. E o time caiu demais. O desempenho do Cruzeiro tem desempenho nesse momento de time lutando contra o rebaixamento no segundo turno. Ô Nath Fiuza, fica o alerta pro Cruzeiro por esse desempenho que citou o Romano, ainda bem que fez um bom primeiro turno e tem gordura para queimar em relação ao rebaixamento. Agora, pensando em Libertadores, pensando naquele time que venceu o Botafogo, né? Líder isolado, disparado atualmente do campeonato por 3-0, e ver o Cruzeiro hoje, aquela saidinha de bola. Aliás, o gol do Flamengo surgiu assim de novo, né? O Marlon perde a bola, faz a falta e aí o Flamengo chega ao gol. Ficou muito latente a imagem do Marlon saindo da barreira, mas o grande erro é de novo aquela saidinha dentro da área, tocando bola com o Cássio, e poderia ter tomado o gol antes, porque o Cruzeiro desperdiçou outras oportunidades nesse tipo de saída de bola. É um Deus nos acuda, viu, Nath? O Cruzeiro, apesar de que dia após dia o trabalho do Fernando Diniz vai ganhando longevidade, vai ganhando tempo de treinamento. Então não dá também pra gente ficar sempre batendo na tecla de que, porque tá começando, porque são poucas sessões de treino. Enfim, é um trabalho que está em processo de amadurecimento, sim. É uma saída de bola que ainda pode melhorar, mas que nesse momento não funciona tão bem, sim. E acho que tem uma grande diferença do que era aquele Cruzeiro do primeiro turno pro Cruzeiro de agora. O Cruzeiro do primeiro turno, quando teve aquela atuação consistente contra o Botafogo, por exemplo, era um Cruzeiro que marcava a bola, construía o jogo já no seu campo ofensivo. Então, os atacantes, os homens de frente, eles estavam muito mais próximos do gol. Hoje, com o Diniz, ele não abre mão de uma saída mais construída, que às vezes funciona muito bem, como foi nos 10 primeiros minutos do jogo, com muita aproximação, jogadores tocando rapidamente a bola, atraindo a defesa do Flamengo, alargando o campo em outros momentos, achando um jogador em condição de passe. Mas, por outro lado, quando o adversário percebe que esse é o calcanhar de Aquiles do Cruzeiro e sobe o seu time, o Cruzeiro fica encurralado. E o Cruzeiro não era tão encurralado assim antes, porque ele pressionava alto. Ele já roubava a bola lá na frente. Então são algumas coisas que foram mudando e que não estão no seu perfeito ainda de execução agora. É uma temporada em que o Cruzeiro não brigou contra o rebaixamento, acho que essa não é uma preocupação, mas é uma temporada muito condicionada ao que vai acontecer na final da Sul-Americana, porque a vaga via Brasileirão para Libertadores vai se complicando e hoje o torcedor, em termos de desempenho, não tem motivos para estar otimista para a final. O que dá o otimismo é o fato de ser o Cruzeiro, a camisa pesada, a tradição, a qualidade que muitos desses jogadores têm, a capacidade de um deles sozinho, num lance, resolver, mas coletivamente não é um desempenho que convence, e né, por Thiago? falar em Sul-Americana, Nath Fiuza, o Pedro Lourenço conversou com o Guilherme Pio do nosso itatiaesporte.com.br e falou que vai dar uma ajuda, vai fazer de tudo para levar a galera pro jogo lá em Assunção, essa decisão da Sul-Americana dia 23 contra o Racing. Fala aí, Pedrinho. O que foi disponibilizado para nós são 12 mil ingressos. E nós estamos querendo uma forma para o sócio ter como comprar. Realmente, Pio, está muito caro e muito longe, difícil de ir, não tem voo, não tem hotel. Então essa é a dificuldade que nós torcedor vamos enfrentar muito grande. Nós estamos fazendo a minha parte lá, eu estou colocando à disposição do torcedor 50 ônibus. Nós vamos doar para a torcida para favorecer e melhorar um pouco a vida deles.
Pedro Lourenço, hein? 50 ônibus pra levar a galera pra Assunção, hein? Pra você arrastar, arrancar a estrada aí, ó, e apoiar o Cruzeiro lá no Paraguai. Mas antes desse jogo, o Cruzeiro segue com compromissos importantes no Campeonato Brasileiro e precisa melhorar. E como? 12:27. Quem tem outras informações do Cruzeiro é o Rubens Júnior. Boa tarde, Rubinho. Boa tarde, Thiago. Confirmando 12:26. Falamos do Cruzeiro em nome de Betfair. Vem você pro jogo também. 18+, jogue com responsabilidade. Thiago Reis, o Diniz segue sem vencer no comando no Campeonato Brasileiro, apenas a vitória na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro que já se reapresenta à tarde, tem outra oportunidade de voltar a vencer na competição depois de quase 2 meses. A última vitória foi contra o Atlético Goianiense, no dia 1º de setembro, né? Naquele domingo pela manhã. Depois teve derrota aí pro São Paulo em casa, teve empate com o Cuiabá, teve derrota, empate contra o Vasco, derrota pro Fluminense, empate contra o Bahia, derrota pro Atlético Paranaense. Então o Cruzeiro precisa se recuperar na competição, toda a gordura já foi queimada, mas não só a Copa Sul-Americana é o objetivo da temporada, tem que terminar de forma digna o Campeonato Brasileiro. Pro jogo contra o Criciúma, sábado às 7h no Mineirão. O técnico Fernando Diniz não perdeu nenhum atleta, ninguém por suspensão. Vamos aguardar, quem sabe se teremos alguma alteração, né, no setor de ataque, principalmente com o Lautaro, que entrou no segundo tempo contra o Lanús e entrou ontem também. É o Cruzeiro em busca de recuperação imediata no Campeonato Brasileiro. Tá certo, Thiago? Nós vamos falar do Cruzeiro. Rubens Júnior, derrota ontem para o Flamengo. E agora qual é o próximo compromisso do Cruzeiro? Tá todo mundo pensando em Assunção dia 23, a final contra o Racing, mas tá na hora, tá passando da hora do Cruzeiro acordar também no Brasileiro, Rubinho. Pois é, Thiago, confirmando 12:50 à tarde a reapresentação, e o que preocupa muito, Thiago, é a falta de gols do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Depois daquela vitória sobre o Dragão, foram apenas 2 gols marcados, e o Diniz, que chegou ao jogo de número 8 com 4 empates, 3 derrotas e 1 vitória. O compromisso do Cruzeiro já no sábado contra o Criciúma, 7h. É o reencontro também com o Mineirão. E a última informação, Thiago, muita gente correndo aí atrás, né, do bilhete para Assunção. O Cruzeiro deve divulgar hoje ainda, e não só a caravana, o Pedro que vai reservar aí 50 ônibus por compromisso pela Copa Sul-Americana, tem uma van fretada em partida de Cascavel, com parada em Foz, no dia 22, uma sexta-feira. Chamar o Guilherme pelo WhatsApp, pelo 996512146, valor de R$300, de todas as formas, de cada canto deste Brasil. A turma de olho no Paraguai, Thiago.